A todos, que Jesus nos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho, momento de paz, de reflexão e de fortalecimento espiritual. Vou passar alguns recados muito importantes. Primeiramente, por favor, desliguem os celulares, tá? Desligar mesmo, tá? Porque o vibracal acaba tirando a nossa atenção e nós ficamos preocupados, né? Se alguém vai nos solicitar. É um momento que a gente tem que se dedicar a nós mesmos, né? Muito importante. E eu venho convidar vocês, a todos e a todos que gostam também, para participar do nosso Coral do Paz e Amor. Eles nos convidam assim: venham cantar conosco e transformem melodias em esperança. Nosso coral está de portas abertas. O único requisito é a vontade de participar. Maiores informações na livraria. Lembrando, só de sábado, esse coral é das 11 ao 12h50. Aproveito também para lembrá-los, né, que nós temos um apoio aqui. Se vocês conhecerem alguém que sofre com dependências químicas, do uso de álcool ou qualquer outra dependência, pode ser de jogos, de forma descontrolada, conheça a reunião do acolhimento fraterno aqui da Casa de Paz e Amor em Jesus. Nós gostaríamos de agradecer a todos as doações que têm chegado aqui no Paz e Amor, que são doadas, eu sei, com o maior carinho de todos, né? E para atender a todas as famílias assistidas. Só que nós continuamos a pedir. Primeiro queremos agradecer, mas continuamos a pedir. E doações com toda a tecnologia, com toda a modernidade que temos. Só com clique, com QR Code, você consegue fazer uma doação rapidamente. E também fortalecendo também o pedido para cestas básicas. Esses itens podem ser doados pode doar um item, a cesta completa, em espécie na livraria. E quem não puder doar nenhum tipo, não fazer nenhum tipo de doação, vocês ajudam muito com orações, para que a gente consiga atingir todos os objetivos aqui da casa, para conseguir atender as famílias que já são cadastradas aqui, para as famílias que chegam também. E nós gostaríamos também de lembrá-los que nós temos vários cursos aqui na casa, grupo de estudo, online, presencial. Nós temos um apoio que todo mundo vem buscar, a Casa de Paz e Amor oferece. Tem cursos que as nossas assistidas fazem, né? De curso de cabeleireiro, de corte e costura. Então, vocês podem também ajudar divulgando. E a gente tem muito que agradecer a todos vocês. Que nós possamos sentir a presença amorosa de Jesus entre nós, nos envolvendo a cada um em luz, em confiança e serenidade. Agora eu passo a abertura para o Fabrício. Muito obrigada a todos pela atenção. Espera que eu deixei a página aqui. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão hoje? Primeiramente, nós sempre agradecemos por nada nos ter impedido de estar aqui hoje. Então, é sempre uma alegria e um privilégio estar aqui na Casa de Paz e Amor. Falando aqui rapidamente duas coisas, né? A primeira coisa sobre o coral. Então, eu tive a honra de me apresentar com eles algumas vezes, não cantando, mas é porque eu tento ser um instrumentista na vida, né? E eu toquei violão, me apresentei com eles aqui algumas vezes, e posso dizer para vocês que é uma experiência incrível, porque quando eu olho para aquelas pessoas, eu falo assim, isso não vai dar certo, sabe?
mas se apresentando, eles são incríveis. Assim, como fica bonito, como o maestro Flávio conseguiu reunir essas pessoas e fazê-las cantar com o coração, com a alma, né? E a música sempre, pelo menos na minha vida, sempre me trouxe muita alegria, muita calma, paz, né? Estava conversando isso com a Cris agora há pouco, quanto a gente às vezes se conecta com a gente mesmo. Então é muito bom. Se vocês são cantores de chuveiro ou realmente alguém que saiba cantar, junte-se a nós, que eu posso dizer que é uma experiência muito legal. E outro tema que eu queria falar, na quarta-feira, eu estive com meu querido Gilberto Torres, o Giba, que é o coordenador de um trabalho que eu tive também a felicidade de militar aqui no Paz e Amor entre 2013 e 2019, que é a evangelização das famílias assistidas. E ele comentou comigo, falou, Fabrício, no sábado comenta lá com o pessoal que fazer um pedido especial que a gente precisa de absorventes. E aí até ele fez um comentário comigo, falou assim, ó, às vezes traz de vários tamanhos, né? Então a pessoa traz um pacote grande, porque às vezes tem uma família com várias mulheres, mas às vezes é uma família com uma ou duas, então a gente tem dificuldade de fracionar. Então pedir em tamanhos diferentes aí, de pacotes, enfim, quem puder contribuir conosco, porque eu sempre comento isso, a Casa de Paz e Amor tem uma obra assistencial com a graça de Deus, muito atuante, né? São muitas famílias que a gente dá uma assistência, né? São famílias em vulnerabilidade social e que a gente dá uma assistência. Além de a gente fazer a evangelização, né? A gente também, o Paz e Amor, busca dar dignidade a essas famílias, né? Com cesta básica, itens de higiene, cabeleireiro, dentista. Então, realmente é uma obra assistencial muito bonita e que a gente só consegue fazer graças à ajuda de pessoas abnegadas. Então, quem puder nos ajudar, estará ajudando essas famílias que a gente carinhosamente e com a força que a espiritualidade nos dá, a Casa de Paz e Amor assiste. Vamos lá então começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho que nós vamos ler será o 2, Meu reino não é deste mundo, especificamente o item 2, a vida futura. Quem fará por nós as leituras, tanto do Evangelho quanto das mensagens, ou da mensagem, perdão, será a Luzia, a prece inicial a Isabel, vibrações gerais, vibrações dos passes e também a vibração das nossas águas será o Márcio, a prece final será o Walter. Primeiro sábado do mês, como costumeiramente fazemos, tema da palestra é o livro do mês, né? A nossa diretoria de doutrina elenca um livro para cada mês, em que a gente consegue, inclusive, comprar com desconto lá na nossa livraria, tá? Para estimular as pessoas a lerem sobre a nossa querida doutrina espírita. O livro do mês é o livro Vida Futura, de Roque Jacinto. E quem fará essa palestra por nós hoje será o nosso querido Vanderlei Castro. Ele é um trabalhador aqui do nosso trabalho, está aqui conosco todos os sábados, militando no nosso time, na nossa equipe. Então nós ficamos muito felizes de ele vir aqui falar conosco, falar para nós sobre este livro. Vamos estar, então, vibrando intensamente, presentes aqui, para escutar tudo aquilo que o seu Vanderlei preparou carinhosamente por todos nós. Que Jesus esteja conosco e nos abençoe. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em toda circunstância como a meta que a humanidade irá ter e como devemos constituir objetos das maiorias preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vêm os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente e não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira
de todos os homens, só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Mensagem de Momentos de Sabedoria, de Nelson Moraes, pelo Espírito Aulos. Mistérios. Quem se acomoda na ignorância vive nas trevas. Não existem mistérios insondáveis na nossa existência. A vida, como tudo na natureza, é simples. Quando ousamos emergir da ignorância e subimos ao topo da montanha do conhecimento, passamos a enxergar muito mais longe do que aqueles que ficaram no sopé. Consequentemente, a vida deixará de ser um mistério para nós. Só permanecem ignorante aqueles que se acomodam preguiçosamente no sopé, à sombra da montanha. Não se acomode na ignorância, saia da sombra e se deixe banhar pelo sol da sabedoria, a fim de iluminar sua vida. Busque o saber e descubra com que simplicidade se compõe a vida e a natureza à nossa volta. Tudo se torna simples quando sabemos o que fazer. Que assim seja. E assim, mais uma vez, vamos nos recolhendo, elevando o nosso pensamento até Jesus, esse Pai maior, aos amigos espirituais que aqui atuam, acalmando o nosso coração e nossa mente. Primeiramente, agradecendo ao Senhor essa oportunidade de aprendizado, de vivência, de harmonia e de fraternidade. Rogando a Deus que nos ilumine e nos proteja, nos traga todo aquilo que cada um de nós veio buscar. Que nossa mente e nosso coração se abra, alimentando-se dessa luz e dessa esperança, fortalecendo-nos para que sejamos capazes de que cada um de nós, individualmente, cubra da melhor forma possível o destino e a escrita da sua vida. Que o Pai amoroso, confiando em nós, nos guia, nos protege e nos abençoa, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor. Bonam targam, bonam vesperam. Boa tarde em Esperanto. Boa tarde. Depois eu vou explicar por vocês por que o Esperanto. É uma língua muito pouca divulgada no meio espírita. Bom, bem, quero agradecer o convite que me foi feito pela equipe, pela essa responsabilidade de estar aqui com vocês nessa tarde, falar sobre vida futura. E como eu escolhi também como capítulo 15, fala sobre a reencarnação, é o livro O Lobo Mau Reencarnando. Quando eu peguei esse livrinho aqui na mão, eu fiquei assim preocupado. Falei, mas o lobo mau dá tanto trabalho para reencarnar? Imagine se tivesse aqui o título O Homem Mau Reencarnando. Como nós seríamos um livro bem espaçoso, né? Não seria só esse livrinho tão fininho, assim, porque nós seres humanos não sabemos, nós somos seres complexos, temos muitas dificuldades ainda para saber quem somos, o que nós somos. Bom? Vamos falar sobre a biografia do Roque Jacinto, né? Sobre a vida futura. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a reencarnação, sobre o lobo mau reencarnando. Mas, antes de iniciar a minha fala,
lembrar uma passagem de Chico Xavier. Chico Xavier foi convidado a ir a uma casa espírita ou um centro lá no interior de Uberaba, bem naquelas regiões, aquelas casinhas pequenas. E ele, muito humilde, disse para o presidente: olha, não divulgue, porque senão a casa vai estar superlotada, não vai ter espaço para que as pessoas aproveitem aquela tarde maravilhosa que estava ali naquele momento. Mas como nós somos espírito, uma boca é um túmulo, né? Aí o Chico, pela surpresa do Chico, ele chega lá naquela casa lotada de pessoas. Na porta, na janela, todo aquele monte de pessoas para verem. Aí o Chico, na sua simplicidade, na sua humildade, daqueles mineirinho, bem tranquilo, chegou ao centro, calmo, tranquilo, e começou a falar assim: meus filhos, eu sei porque todos vocês estão aqui às 14 horas nesse belo recanto de paz e amor. Eu quero que vocês fixam os olhos naquele quadro. Estamos com saudade de Jesus. É por isso que nós todos estamos aqui, presentes nessa casa, nesse recanto agora. Porque eu quero que vocês fixem os seus olhos naquela imagem de Jesus. Nos olhos, porque eu sabe que os nossos olhos falam. Jesus curava muito pelo só um seu olhar, no seu tocar. Vocês fixam os olhos naquele olhos que está ali, olhando para todos vocês, para todos nós. Vou dar só um segundinho para nós pensarmos. Se ele chegasse pertinho de você agora, falava assim no seu ouvido: descobri em teus olhos diferente chama, assim procedo por te amar. Pensaram, imaginaram, recebendo de Jesus esta chama, que ele percebeu em nosso olhar aquela luz imensa e procede daquele jeito por nos amar? Estamos preparados para nós recebermos essa bênção desse Cristo? Desse Cristo que tanto nos ama, que tanto nos traz coisas maravilhosas para que todos nós possamos um dia, na vida futura, encontrá-los e ele dizer: venha, meu filho, venha te abraçar, todos vocês. Assim são a nossa trajetória na nossa vida futura. Precisamos buscar esse algo dentro de nós que nos chama essa atenção. Porque o Cristo, certamente, Ele está sempre perto de nós. Nós, às vezes, que nos afastamos dEle, mas Ele não se preocupa com esse afastamento, porque Ele sabe que a obrigação do pai é cuidar dos filhos. E nós, como os filhos, às vezes somos filhos mesmo rebeldes, ele vem sempre nos dar a sustentação, a orientação necessária para que todos nós possamos trilharmos. Roque Jacinto. Quem foi esse irmão espiritual Roque Jacinto? Nasceu em 16 de 8 de 1928, em Sorocaba, São Paulo. Casado com Maria Dirce Antunes Jacinto, teve uma filha, 2 netos e um bisneto. Jornalista, contabilista, radialista, ministrou aulas de latim e português. Escreveu diversas obras voltadas à área da contabilidade econômica, fiscal e jurídica. O homem não era fraco, não, né? Não era, não. Militante da doutrina espírita, desde jovem, aos 11 anos, redigiu seu primeiro poema sobre reencarnação. Morou em diversas cidades do estado de São Paulo e, por onde passava, procurava incentivar os espíritas do local
a desenvolver as atividades no campo da assistência social, evangelização infantil e evangelho no lar. Era um Pedro, né, Paulo de Tarso, porque onde que ele passava, ele ia abrindo igrejas. Né? Assim também foi Roque Jacinto. Onde ele estava morando, ele foi abrindo as comunidades, centros espíritas, casas espíritas, dando toda a sustentação. Escreveu e publicou mais de 100 títulos espíritas, sendo várias obras para o público infantil, inclusive O Lobo Mau Reencarnado. Primeiro livro infantil espírita do mundo. Vejam a responsabilidade. Com traduções em diversas línguas, inclusive em Esperanto. Por isso que eu falei para vocês, Bonon Tagon, Bonon Vespera. Porque boa tarde em Esperanto tem 2 significados. Dependendo do horário, você pode falar Bonon Tagon. Dependendo do horário, Bonon Vespera, que é no cair da tarde. Isso eu estudei ele em Esperanto em 85, mas o tempo vai passando, a única coisa que eu consegui gravar foram isto. Né? Bonon Tagon, mas está ótimo, está na consciência. Quem sabe no plano espiritual eu vou desenvolver todo aquele conhecimento que foi adquirido. Teve também diversas obras vertidas para os outros idiomas e traduções do original ao francês do Evangelho segundo o Espiritismo, numa linguagem simples e popular. Tem atualmente livros editados pela editora Luz no Lar e na FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Fundador dos grupamentos espíritas. Agora que vem o Paulo de Tarso, que eu disse para vocês. Fundador dos grupos espíritas. Lar Espírita Vinha de Luz, em Jundiaí. Grupo Espírita Fabiano de Cristo, que nós temos aqui na Marginal, ali para o lado do Canindé. Em São Paulo, e no Núcleo de Estudos Espírita Amor e Esperança, aqui em São Paulo, desencarnou em 4 de 3 de 2004, na cidade de Diadema, São Paulo, e fez da sua vida um verdadeiro exercício da caridade, exemplificando as obras do cotidiano. Então faz precisamente quase 22 anos que ele desencarnou. Quando Roque Jacinto fez para nós esse livro, Vida Futura, ele deixou ali uma cartilha, um manual para nós aprendermos as nossas futuras reencarnações. E fui buscar de Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, que é também uma das cartilhas que Emmanuel. Na introdução do prefácio de Pensamento e Vida, ele diz assim: pergunta-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Eles também lá estudam, hein? E nós aqui embaixo temos uma preguiça para estudar, né? Ah, mas deixa para depois eu vou. A hora que eu sentir a dor, eu vou procurá-lo. Então, lá, não pensa que desencarnou, não vai estudar assim. Não tem aquele negócio de ficar dormindo, esperando, né? Não vamos não. Nós vamos trabalhar mais. Algumas páginas que falassem aos espíritos dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orienta a rota. Lembramos-nos, por disso, desta singela cartilha falada que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizados em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Pensamento em Vida, chamamos-los no mundo espiritual e sobre a mesma designação oferecemos-nos aos nossos irmãos de luta, temporariamente internado nas esferas físicas, para informá-lo ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identificamos um dia, no curso dos milênios,
com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e vida do nosso Pai. Então essa é uma das cartilhas que Emmanuel deixou para nós. E Roque Jacinto, no prefácio do seu livro, Vida Futura, ele coloca uma parte do Obras Póstumas, que é o egoísmo e o orgulho. Vida futura. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga antes o esplendor do futuro infinito, que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural, é lógica, dessa certeza é sacrificar um presente fúgido a um porvir duradouro, tomando por objetivo a vida futura. Pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nessa outra. Os interesses mundanos passam a ser acessórios, em vez de ser o principal. Você trabalha no presente com o fito assegurar na sua posição no futuro. Vejam bem, que Roque Jacinto traz para nós essas reflexões no seu livro Vida Futura, para que todos nós saibamos caminhar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a reencarnação, que é o título que eu escolhi sobre o livro Vida Futura, que está no item 15. Aliás, nós vamos fazer os sorteios, vocês vão ser premiados com esse livro Vida Futura e o Lobo Mau Reencarnado. A história do lobo mau. Todos nós já conhecemos essa história do lobo mau. Eu vou trazer ela bem simplificada. Quando ele foi levado à sala, que por hipnose, ele contraria a sua vida. Disseram a ele: você engoliu a vovozinha do chapéu vermelho. Ele: eu? De jeito nenhum. Aquele jeitão, né? Você queria engolir o chapéuzinho vermelho também. Eu nunca. Enquanto mais ele mentia, mais da sua cabeça saía para se projetar na parede em frente como um filme. Ele engolindo a vovozinha, ele querendo engolir o chapéu vermelho, aí não teve como mentir mais. Desmascarou ele. Né? Ele chora no mundo espiritual porque não tinha como mentir mais. Então, os amigos espirituais propõem a ele que volta à terra. Ele volta como um cachorro de caçador, que ele tinha matado, morto o cachorro, né? Ele mesmo havia matado o cachorro do caçador. Um dia, quando os dois estão andando por uma floresta, uma cobra se lança sobre o caçador e, para defender o dono, o cachorro, que era o lobo mau reencarnado, se joga sobre a cobra e a cobra inocula o seu veneno no cachorro. O cachorro morre abraçado com o caçador. A lei de ação e reação. Né? Meus amigos, todos nós somos lobos maus reencarnados. Nós vamos chegar do lado de lá, vamos querer contar a nossa história, a nossa teoria, convencer quem não pode ser convencido de ter tudo que foi um engano. Nós éramos bons, nós só fizemos coisas ruins porque foi um momento difícil. Mas enquanto mentimos com a boca da nossa mente mais profunda, sairá um filme que vai contar o que realmente nós fizemos. Parece uma bobagem, mas é verdade. Então, nos preparemos, vivamos de forma mais esclarecidas possível, para um dia não ter em contato com as nossas lembranças mais profundas. Perceber que estamos mentindo e mentindo, não nos vamos chegar a nenhum lugar.
preocupante é que aquilo que nós mentalizamos permanece conosco e nos acompanha e se torna uma obsessão, uma perturbação, onde quer que estejamos. Deixamos os nossos pensamentos livres, positivos, amparados pelas coisas do bem, e tenhamos a certeza que no dia do amanhã será melhor. O dia de hoje será melhor que o dia de hoje. E conseguir fazer isso em tempos como nós estamos vivendo é extraordinário, porque a Terra, sem dúvida, ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda tem gente maravilhosa, como todos vocês. Trazem o fundamento à vida futura. Essa é a lei do lobo, né? Mal reencarnado. Todos nós temos dentro de nós um lobo. Tem uma passagem indígena, né? Que estão os dois cachorros lutando, e um pergunta, mas eles não vão parar, quem vai ganhar aquela luta? Aquele que estiver sendo mais alimentados. Então, meus irmãos, não vamos alimentar esse lobo que está aqui dentro de nós. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, você não tem medo do temor? Ih, minha filha, eu luto tanto com esse temor, mas eu brigo tanto com ele que eu não consigo ainda tirá-lo. Imagina o Chico falar assim. E nós? Quando o Chico fez 60 anos da sua mediunidade, fizeram uma pergunta para ele, Chico, o que é a mediunidade? Você está com 60 anos, o que é esses 60 anos de mediunidade para o plano espiritual? Ih, minha filha, 60 anos é apenas um segundinho na espiritualidade. Chico Xavier, com 60 anos de mediunidade naquela época, ele falou que era apenas um segundinho para ele. E agora nós estudamos, fazemos curso e achamos que somos a bolacha, né? Somos o biscoito do último pacotinho ali. Não. Temos muito que aprender. Do tópico 15 que eu peguei sobre a reencarnação, ele fala sobre nós assim. A reencarnação não é uma remessa compulsória da criatura ao centro de torturas infindáveis, como o propósito de que você sorva até a última gota, o cálice do fel que levou um dia alguém a experimentar. Quem experimentou esse cálice foi Jesus. Queremos tomar naquele cálice? Estamos preparados para tomar aquele cálice? Aquele fel? Estamos preparados para seguir Jesus? Quando ele disse para um dos seus discípulos, largue tudo e me sigam. Eu vou te seguir, vou largar todos os meus bens. Somos nós. O que é uma reencarnação compulsória? Segundo o Espiritismo, a reencarnação compulsória é uma essência, um meio de aperfeiçoamento moral e intelectual da alma. No entanto, há casos em que a alma não se apresenta espontaneamente para encarnar, sendo compelida a retomar a vida física. Essas situações ocorrem geralmente quando existem dívidas a serem pagas, compromissos assumidos em suas vidas passadas ou necessidade de reparação dos atos cometidos. Aí está as nossas reencarnações. Ela não é imposta para nós. Às vezes nós que imploramos a Deus, me dá essa oportunidade de reencarnar. Quem saiba, eu posso ir lá reencarnar e me dar bem com meus familiares. Dependendo da situação do espírito, é permitido. Mas tem aquelas que não é permitido, porque ele vai lá só para aprontar mais. Já não chega o que já fez naquela existência? Então, tem todo um sentido as nossas reencarnações. Não reencarnamos assim por uma varinha de mágica, não.
todo um compromisso. Porque imagina, o cão, o cachorro, o animal, ele não tem uma precisão como nós, seres humanos, necessitamos para reencarnar. Vamos dizer assim, o cachorrinho seu desencarna hoje, ele pode daqui 1 mês, 2 meses, 1 semana, reencarnar novamente no seu lar. Porque ele não tem que passar por todo esse processo que nós, seres humanos, temos que passar. Mudança dos nossos hábitos. Porque dizem que, se você falar, Einstein nos diz que você transforma um grão de átomos, um grãozinho de areia, mas você não transforma o ser humano. Você não muda o hábito do ser humano. Porque se você disser para ele, vá à profundeza do oceano, tem um tesouro, ele se prepara, vai, e busca aquilo ali. Agora, peça para ele mudar seus hábitos. Deixa para a próxima reencarnação, quem sabe eu mudo meus hábitos. Agora não, agora está tão bem, estou tão feliz. Eu estou aqui no belo recanto Paz de Amor, tranquilo, sossegado, deixa para a próxima. Não é assim que nós fazemos com as nossas vidas? Eu não vou no médico hoje, não, deixa para depois. Para quê? Não. Depois talvez não dê mais tempo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir, sempre tal é a lei. Renascer, contrariamente a toda e qualquer ideia de castigo, significa esquecimento do passado, com novas oportunidades, organizada para a sua recuperação espiritual e todo o seu patrimônio de cultura e de virtude transformada em impulsos e tendências inatas. Por que reencarnar lembrando? Já pensaram de nós reencarnados lembrados? Está lembrando? Nossa, aquele ali me matou. Essa família aqui foi assim, assim, assim. Graças a Deus Ele nos dá para nós o esquecimento do passado. Como diz o ditado popular, não fomos flores de se cheirar. Não é assim? A gente já ouviu essa frase. Nós já ouvimos muito. É igual estar do lado de lá. O objetivo do arranjo família, da gente encarnar, é exatamente o esquecimento do passado. A gente não vem porque vem, a gente vem porque é preciso esquecer. Que bênção é esse esquecimento. Às vezes eu esqueço até o nome da minha rua. É assim, a gente não esquece. Faz parte da nossa vida natural o esquecimento. Porque se nós lembrássemos de tudo que nós fomos nas outras existências, se eu lembrasse quem era na outras existências, Vanderlei, meu Deus do céu, eu não estaria aqui presente hoje falando com vocês. Estaria no plano espiritual fazendo recuperação para as próximas reencarnações. Então assim é a vida para todos nós. Dor. Dor é algo inevitável. Todos nós, vou voltar no capítulo, mas para que a gente possa entender essa reflexão. Está no capítulo também 15 do livro Vida Passada, Vida Futura, Ele diz assim, a maioria das desilusões de hoje e das grandes decepções que você sofre são consequência dos atos desta existência mesmos. Não vamos jogar a culpa a outras existências, porque a gente não sabe o que nós somos. Revelam as preferências desequilibradas que você acalenta em milênios de viciações lastimáveis. Dor é a condição inevitável. O passado é baseado no presente. O futuro baseado no passado. Pergunta, o futuro influencia o presente?
O futuro influencia o presente? O futuro é baseado no passado. Não é o passado que influencia o presente? Se alguém imagina um determinado futuro a ser afetado agora por essa possibilidade, se eu imagino o futuro nesse momento recebendo as consequências desses futuros negativos, se eu disser, não tenho sentido para viver. O que estou dizendo no presente? Que o meu futuro não tem sentido para viver. O que está acontecendo no momento presente? Já começou a desanimar, adoecer, psicologicamente. Portanto, o que nos podemos oferecer a Ele, o futuro, ajuda, bondade, tolerância, perdão. Se um futuro oferecer uma dimensão nova para ter a sua vida, esse possível futuro já começa a fazer efeito. Oferecer futuro possível para ser um primeiro passo à nossa criatura que está lhe chegando, que a vida lhe está lhe confiando. Mais alguns minutinhos. Dá. Olhamos-nos aqui e agora. Importante nós situarmos no presente. Como é valioso nós aterrissarmos de verdade. O futuro é algo que ainda vai chegar. É algo que já aconteceu. O que temos, estamos é o presente. Quais são as 3 perguntas mais importantes que existem? Quem sou, para onde vou e de onde vim. Primeira, com quem você está? Aqui. Onde você está? Que horas são? Agora. Com quem você está? Consigo mesmo. Você só pode estar com você, com as pessoas circunstancialmente, mas a única pessoa que você pode estar é consigo mesma. Segundo, onde você está agora? Neste momento. Estou num belo recanto de paz e amor. Agora, no presente, com quem você está? Consigo. Cresça, que contribui a todos, a qualquer ser que estiver ao seu lado, estiver ao entorno. Cresça. Que horas são? Agora. O momento de fazer as coisas acontecerem não dá mais para adiar. O momento é agora, fazer primeiro algumas coisas, aprender alguma coisa, colocar a serviço daquilo que é útil, as feridas vividas, inclusive em outras existências, estão aqui conosco, as nossas vidas passadas, não estão num arquivo, não estão no passado, está aqui, está nessa pessoa que eu sou hoje, nessa pessoa singular que eu sou. Então, eu preciso de um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, para conhecer essas partes que falam na minha cabeça, essa multidão que vivem em meus pensamentos. Eu vejo muita gente preocupada com a obsessão. Eu me preocuparia menos com a obsessão e me preocuparia mais com a auto-obsessão que a gente faz. Porque esses pensamentos, essas tendências que eu fui, moram em mim e estão conversando e reagindo o tempo todo dentro de cada um de nós. Meus irmãos, o tempo mostra para nós, todos nós precisamos nos renovarmos. Vida futura somos nós que construímos, nessa vida presente. Não perca a oportunidade de construir algo belo, porque quando nós chegarmos lá, vão perguntar para nós, o que fizeste com os talentos que foram dados? O que fizeste? O Espiritismo me deu 2 presentes para encerrar.
Um que eu estava e um que eu não esperava. Primeiro, eu queria uma grande visão e uma maneira diferente de ver a vida. Mudou quem sou hoje. Graças a Deus estou bem. Do que eu seria se não fosse pelo Espiritismo? Então isso eu esperava e eu a procurei. Esse é um primeiro presente. Segundo, agora o segundo presente foi algo que veio de surpresa, que foram as pessoas que conheci no caminho, que eu só conheceria através do Espiritismo. E é muito legal a gente conseguir ir a lugares diferentes e achar corações, afetos e tão gentis conosco. Então vocês, pessoas muito bonitas, a gente tem que ser lembrada de que existe esse elo entre todos os lugares. Então, muito obrigado por ser esse meu segundo presente, de ter essa oportunidade de conhecer todos vocês, essa equipe maravilhosa que nos dá sustentação para que nós possamos fazer esse trabalho com amor e com dedicação a todos vocês. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos encontrar no momento dos passes. Eu sempre digo, é único. Aproveite esse momento, é seu. Busque esse olhar desse Cristo que está olhando para nós ali. Porque ele fala, percebi uma luz em seus olhos. E projeto-se por te amar. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao irmão pelas palavras, por tudo que foi dito nessa tarde, e nos comprometemos com a espiritualidade a refletir. Assim como os canos, a água passa e vai embora, mas deixa as bordas umedecidas. Então essas palavras, alguma coisa, vai ficar dentro de nós e vai servir como um grande aprendizado. Uma inspiração profunda, inspirando pelo nariz. O ar precisa entrar umedecido, filtrado e aquecido, para que ele atinja o objetivo dele, que é produzir a energia, esse magnetismo de nosso corpo. Mais uma inspiração. Vagarosamente soltamos o ar pela boca. E assim nós vamos nos envolvendo ainda mais com toda essa energia que o mundo espiritual, através desses mestres, desses amigos, de ontem, de hoje e também do amanhã, traz-nos esse conforto, esse amparo, em nome do Cristo. E vai nos aquecendo a alma com sua presença, com seu auxílio. E assim nós vamos abrindo dentro de nós uma frestinha, onde essa luz tímida e pequenina vai penetrando no nosso ser e trazendo essa coisa divina, que vulgarmente chamamos de amor, porque nós não compreendemos ainda esse sentimento tão grandioso, que faz a água jorrar, que faz a flor florescer, que faz a criança vir a este mundo, que nos dá incentivo para trabalhar, incentivo a construir as nossas casas, que dá incentivo a continuarmos, que traz o progresso a todas as civilizações, das mais rústicas às mais evoluídas. São esses momentos em que essa névoa nos tocam, essa onda sutil traz esse doce na forma de palavra,
que sussurra em nossos ouvidos, que a paz do Senhor esteja conosco, que esteja entre nós. E ao sentir essa energia grandiosa, na cor verde, na cor azul, na cor branca, na cor safira, nós, através da nossa vontade, reunimos toda essa força. E através desse querer, nós impulsionamos, damos forças através da nossa vontade para que essa energia chegue a todos os corações sofridos, que não estão aqui nesse salão, mas estão um pouco distante, nas esferas de encarnados e desencarnados, nos mundos em que os nossos irmãos ainda nem forma têm. Que esse nosso amor, na forma dessa energia sutil, possa penetrar esses corações num convite. Vamos mudar a nossa postura. Vamos ser diferente. Nós somos co-criadores. Nós temos os mesmos potenciais do Divino Jesus, do Pai Celestial. Vamos sair dessa condição de encararmos o nosso aprendizado como uma coisa boa ou uma coisa ruim. É um aprendizado. Esse entendimento vai facilitar muito as nossas vidas. Então, irmãos, que essa energia sutil chegue àquele coitadinho que não compreende Jesus, que perambula pelas estradas em busca do alimento ou do entendimento, mora nas praças, debaixo de pontes, encarcerados em cadeias, em fundações, ou que sofre o arrependimento e a culpa nos hospitais, nos asilos. Que essas nossas vibrações de amor e entendimento possam envolver nossos familiares, aqueles amáveis e aqueles endurecidos, digamos assim. Que eles possam sentir o nosso amparo. Envolvidos nessa luz, que possamos pensar no planeta como uma casa, em que todos precisam do perdão, do alto perdão e do amor de Jesus. E assim, vamos retornando a este salão para recebermos o passe. Essa transfusão energética que vai ajudar no equilíbrio do nosso corpo espiritual, nosso corpo mental, nosso corpo físico. Lembrando que a dor é um instrumento utilizado neste mundo como lapidação, como amparo. A dor não é uma coisa ruim. Ela diz para nós: precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos ter um certo cuidado com nossa alimentação. Precisamos sanear os nossos pensamentos, porque eles levam a doença para o nosso organismo como um todo, sendo distribuído nos nossos órgãos, nas nossas células, nos nossos músculos, nos nossos tendões, nas nossas articulações, atingindo o nosso sistema linfático, o nosso sistema de filtração, todo o nosso ser. Jesus nos convida todos os dias. Vamos
reformar as nossas atitudes, não vamos nos preocupar com o efeito, mas com a causa que trouxe essa dor. Blasfemamos contra Deus, contra todos, e nós nos eximimos, culpamos o universo pelas falhas que nós cometemos. Façamos uma pequena pausa em nossas vidas para refletir o que nós estamos fazendo de nossas vidas, onde nós queremos chegar. A doutrina espírita nos ensina para onde vamos e de onde viemos, e por que nós estamos neste planeta de provas e expiações. Em posse desse conhecimento, tudo vai ficar mais iluminado, através do entendimento maior que nós vamos ter de cada coisa. Não existe mal pequeno e mal grande, existe mal que deve ser extirpado de nós. E vamos então continuar expandindo nossos centros de força e captando essa mensagem sublime de aperfeiçoamento e mudança. Agora nós vamos, para aqueles que não trouxeram uma garrafinha de água, um copo de água, vamos pensar naquela caixa de água, no filtro, ou quando chegar em nossos lares, a gente coloca um copinho com água e façamos uma prece silenciosa, simples, bem curtinha. Deus abençoe essa água. É um grande remédio. Vocês vão ver. E assim, aos poucos, nós vamos nos aproximando desse pensamento superior, para escutar a oração de encerramento. Nós agradecemos as equipes espirituais que estiveram aqui, os nossos mentores amigos, a Jesus e a Deus. E assim, agradecidos que estamos pelos tratamentos que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais um pouco do nosso Evangelho. Vamos sair daqui mais fortalecidos e que a gente possa nessa semana praticar e colocar no dia a dia tudo que aprendemos aqui. Pai, muito obrigado, que assim seja. Pronto, pessoal, terminamos nosso trabalho. Foi maravilhoso mais uma vez. Recebemos, mensagens ótimas através da palestra, não é? Agradecendo ao Vanderlei. Paz e amor em Jesus.